satisfação que realizamos a 7ª edição do Cinema em Foco. Cinema em Foco é um projeto de extensão permanente de cinema voltado para a exibição de filmes brasileiros e debates com realizadores, pesquisadores e técnicos em cinema e audiovisual, sempre a partir de um tema específico da área. Realizado bimestralmente em um único dia, o Cinema em Foco faz parte das atividades do grupo de pesquisa CPCine, História, Estética e Narrativas em Cinema e Audiovisual, que concentra suas pesquisas acadêmicas em torno de reflexões teóricas e práticas sobre a história do cinema e da produção audiovisual. O CPCine é constituído por professores e pesquisadores do bacharelado em Cinema e Audiovisual e do programa de pós-graduação em Artes, Cultura e Linguagens do Instituto de Artes e Design da Universidade Federal de Juiz de Fora. Aproveito aqui para agradecer a diretora do museu, Nícia Nogueira, Gerlene Carvalho, Wagner Filho e toda a equipe do MAN pelo apoio. O tema do Cinema em Foco de hoje é crítica de cinema. E temos o prazer de receber o crítico de cinema do jornal Folha de São Paulo, Inácio Araújo. Falei que eu ia chamá-lo. Autor dos livros Hitchcock, O Mestre do Medo e Cinema, O Mundo em Movimento, entre outros, Inácio Araújo também escreveu os romances Casa de Meninas, que recebeu o prêmio APCA de autor-revelação em 1987, e Uma Chance na Vida. Entre os anos de 1970 e 80, foi montador, roteirista e assistente de direção e montagem em diversas produções. Escreveu, montou e dirigiu Aula de Sanfona, episódio do filme As Safadas, de 1982. Há 15 anos, ministra na cidade de São Paulo o curso Cinema, História e Linguagem. Inácio Araújo traz hoje para nós algumas importantes questões, tais como: qual o papel da crítica de cinema na contemporaneidade? O crítico ainda é um intermediário a ser considerado pelo público? Qual o alcance da reflexão crítica diante da presença hegemônica dos blockbusters no mercado de exibição? Bom, passo a palavra então para Inácio Araújo. Obrigada. Bom, primeiro eu quero agradecer muito a presença de vocês. Eu pensei que viessem 2 ou 3 pessoas só, mas é verdade. Tanta gente me faz lembrar uma cena que teve numa mostra em São Paulo. Ia passar um filme do Manuel de Oliveira e depois de muita luta se tinha conseguido impor o Manuel de Oliveira, né, como um cineasta importante, e aí ia passar o Quinto Império, e daí aparece o velhinho, já era velhinho na época, né, aparece o velhinho lá na frente, olha bem para ele: muito obrigado por vocês terem aqui, quanta gente para ver um filme tão chato. E aí eu adoro os filmes desses, daí eu achei chato para tudo. Mas enfim. Quer dizer, eu comecei com essa advertência, porque de certa maneira a minha primeira motivação aqui é um pouco negativa, né? Seria como falar, se poderia chamar essa palestra também de dar um nome da insignificância da crítica no momento contemporâneo, né? E um pouco mais, a gente pode até pensar numa certa insignificância da cultura propriamente dita, né? Mas eu queria reconstituir um pouco os passos de algo que a gente pode chamar cinema contemporâneo, uma parte importante do cinema contemporâneo, e a sua relação com a crítica, como a crítica é afetada, em que medida a crítica é afetada por isso, né? Eu tenho a impressão de que a ideia de um cinema autoral, de um cinema moderno, né, que foi muito viva ali nos anos 60, ela se desgasta um pouco nos anos 70. Quer dizer, a geração seguinte, ela já não era tão inventiva quanto a geração que surge ali nos anos 60. Em vários lugares, né? Aqui no Brasil a gente teve o cinema novo, na França a Nouvelle Vague, no Japão a Nouvelle Vague japonesa e tal. Então, com algumas poucas exceções, o cinema de autor, ele se desgasta bastante, né? E o que acontecia no país principal, em Hollywood, né? Que é uma espécie de
Florença cinematográfica, né, como tinham nessa conta os críticos dos anos 50, né? É que o cinema americano, a partir dos anos 50, ele se torna um cinema progressivamente mais maduro e, ao mesmo tempo, menos rentável. Quer dizer, a concorrência de outros meios, de outras diversões, ou sobretudo da televisão, né, ao mesmo tempo que um certo encarecimento dos produtos que não tinham a devida compensação, levam os estúdios a uma demorada crise, né? E ao mesmo tempo, vocês têm um advento de filmes progressivamente mais pessoais, mais livres, né, em relação ao que era o cinema clássico americano. Bom, é claro que sempre houve sobressaltos, como grandes filmes de grande sucesso e tal, mas a verdade é que os estúdios viviam em uma situação crítica muito grande, né, até que se dá a grande invenção de Spielberg, George Lucas, que é o Guerra nas Estrelas, né? É sobretudo do George Lucas nesse momento, mas é quando se instaura efetivamente o sistema do blockbuster. O sistema do blockbuster, que depois veio a ser, quer dizer, esse é o primeiro momento de uma série de transformações que vão afetar o cinema, né? Como até então se distribuíam filmes, né? Os filmes eram distribuídos assim, como primeiro entrava, digamos, para ficar puramente nos Estados Unidos, em Nova York ou em Chicago, entrava numa grande cidade, né? E depois, a partir da repercussão que tinha, eles se expandiam para as outras cidades e mesmo para os outros países, né? Então você começava com 10 salas, às vezes você começava com uma sala, né? Era a sala de exclusividade, era o lançamento roadshow, como chamavam, né? Em que todo mundo queria ver aquele filme ao qual só tinha acesso uns poucos privilegiados, né? Ora, o blockbuster vai inverter completamente essa lógica de distribuição, né? Não vou nem falar que ele começa introduzindo Guerra nas Estrelas, eu acho que é o primeiro filme que faz isso, que introduz a venda de objetos paralelos, meia, bonequinhos, caneta, etc., né? Até então você só tinha associação com o disco, né? Você tinha o disco, tinha o filme e a música do filme, né? Isso acontecia com muita frequência. Mas você tem a venda de objetos ligados, isso é Guerra nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, que eu digo para alguns de vocês, é Star Wars hoje, né? Mudou o nome, inclusive, do filme, etc. Hoje já é tratado, era a parte 4, né? Foi a primeira parte a ser realizada. Bom, então, qual era o princípio? Você faz uma distribuição massiva. Você começava com 1.000 salas, 2.000, 3.000 salas, né? Abrangendo o país inteiro, o mundo inteiro, eventualmente, né? Muito bem. Esse tipo de distribuição massiva vai corresponder a uma transformação de imediato na maneira de conceber o filme. Quer dizer, isso era perfeitamente partilhado por Lucas e Spielberg, que era a necessidade de voltar ao espírito dos velhos seriados, né? Os seriados dos anos 30, que tinham sido fundamentais, que era exatamente o filme de aventura. Seja esse, seja Indiana Jones, seja enfim, né? Então esse é o filme que vai efetivamente inspirá-los, né? Então há uma mudança, né, bem importante em relação à própria geração deles, que era chamada geração das escolas, que era inspirada no João Cassavetes, era inspirada em cinema francês, e essas coisas assim que horrorizavam os produtores. Aí, então eles dão uma guinada nisso e dizem, vamos voltar à tradição americana, de certa forma. Mas essa tradição, ela é um pouco diferente, evidentemente, do que ela tinha sido nos anos 30 ou 40.
o que acontece, o que eles fazem, né? Eles percebem que existe apenas um público fiel de cinema, esse público é o adolescente. E é, portanto, ao adolescente que é necessário se interessar. Vocês veem como o cinema vai se transformando, né? Se a gente pegar hoje, já não é o adolescente o público-alvo preferencial, é a família, né? Sobretudo com a grande evolução da animação, né? Recente, o público preferencial é o público familiar, porque aí você vai o pai, a mãe, vai o filho, vai a vovó, vai todo mundo ao cinema, já são 5, 10 bilhetes que você vai numa tacada só, né? E de alguma maneira, eu não conheço, não tenho informações sobre isso, mas provavelmente eles acham que o adolescente já não é mais esse público que segura não ele sozinho o cinema, porque cada vez aparecem diversões diferentes, novas, né, como as viagens de fim de semana, etc. O bar, o shopping center, o futebol, enfim, o futebol já sempre existiu, né? Bom, então essa transformação, ela virá acompanhada de uma transformação tecnológica muito forte, que prossegue até hoje, né? Não por acaso o George Lucas é dono da, eu sempre esqueço o nome, Industrial Light and Sound, Magic, né? Que é uma grande empresa de efeitos especiais, né? Então os efeitos especiais são colocados no centro da produção logo de início, né? Ou seja, a ideia de uma evolução tecnológica contínua já está contida nesse pensamento inicial que eles têm sobre o cinema, né? Bom, outras transformações vão advir, né? Então, você tem a transformação, a mudança na distribuição, a mudança na concepção de público, a mudança de colocar a tecnologia, portanto, a técnica no centro, né? E uma técnica que seja mágica, né? Que ofereça efetivamente um elemento de magia ao espectador, ou seja, de levá-lo a conhecer algo, a ver algo que ele não vê naturalmente, né? Você vai a outros planetas, enfim, ao fundo do mar, onde quer que se tenha de ir, né? Bom, há uma outra transformação no cinema, que eu não posso dizer que é decorrente disso, as coisas vão acontecendo mais ou menos um pouco ao sabor do acaso, ao sabor das necessidades, né? Que é a transformação das salas, né? Que primeiro obedecem a uma evolução do som, né? As salas se tornam, são divididas, num primeiro momento elas são divididas, né? Num segundo momento elas são absolutamente refeitas, né? Nós entramos na era da multissala, mas da multissala, como é que se chama? Do multiplex. Do multiplex, ou seja, é um grande complexo, uma espécie de supermercado cinematográfico, né? Que tem um efeito muito mais radical do que poderiam eventualmente sonhar Spielberg, enfim, qualquer produtor, qualquer realizador. Que é o seguinte: no momento que você tem 6, 7, 8, 9, 10 salas razoavelmente pequenas funcionando uma ao lado da outra, né? Porque 1940, 50 até 60, você tinha cinema de 1.000, 2.000, 2.500 lugares, não era raro você ter isso, porque você tinha um público que enchia esse cinema, né? Ora, você tem ter salas pequenas, porque o público só vai ao cinema, o público que vai ao cinema diminuiu e ele só vai no fim de semana. Então você não pode se dá o luxo de ter 1.000 lugares e 990 vazios, não. Então você tem
tem 1000 lugares com 10 salas e ocupa pelo menos 100 durante os dias de semana, digamos, né? Bom, o que vai acontecer, né, na relação do filme com o público? É que se eu vou ao cinema para ver o Homem-Aranha, e o Homem-Aranha está lotado, porque entrou nesse fim de semana, então, enfim, esquece, você não consegue lugar. Tá? Não tem esse, mas eu quero ver um filme, um outro, então vou ver se tem o Batman, o Hulk, ou algo que se pareça com isso, senão eu vou ficar frustrado. E não é um objetivo do cinema que eu saia frustrado, porque se eu sair frustrado eu posso não voltar mais, eu vou ver a série da televisão, ou sei lá o quê, né? Então, o efeito, né, da formação do multiplex, mais ou menos perverso, é uma tendência à uniformização dos filmes. Você começa a ter filmes muito parecidos, ou parecidos não, mas análogos, né? Claro que um é mais animação, outro é mais aventura, outro é mais comédia e tal, mas eles têm que ter uma série de elementos que você possa denominar de comuns, né, de alguma maneira, para que o público possa não sair frustrado do cinema. Mas se você tiver bom, eu tenho aqui o novo Batman, mas o novo Batman não está lotado, sabe, vidas secas, entendeu? O cara tem um ataque, né? Ele sai rasgando poltrona, né? Então vocês têm que manter uma coerência. Isso daí, o que isso daí é ruim? É que você acaba tendendo a uniformizar o cinema mundialmente, né? É muito difícil você manter, né, você evitar que isso aconteça, né? Eu até já escrevi alguma vez sobre uma lei muito interessante que saiu na Argentina, onde a partir de um determinado número de cópias, 50, 100, não me lembro o que, o filme pagava um imposto progressivamente maior, né? Eles diziam por quê? Porque qual era a alegação? Era para que não se pense que só existe um tipo de filme no mundo. Olha que interessante, a alegação da lei era talvez mais interessante até que a lei. O que? É uma medida de você manter também, preservar a diversidade dos filmes, né? De que você possa ver, de repente, topar, até inadvertidamente, com, sei lá, o Pântano da Lucrécia Martel né? E diz, nossa, está aqui uma grande diretora argentina e pronto, né? Não se fala mais nisso. Assim, existem outras coisas que eu imaginava que não existissem no cinema e que podem me satisfazer também, né? Então essa tendência à uniformização ela é uma tendência que me parece bastante desagradável, bastante perigosa. Bom, eu estou fazendo esse balanço geral, vocês vão dizer, como eu não vou falar tanto assim, para depois a gente também poder conversar, porque sempre que eu falo, nunca sei se as pessoas estão interessadas naquilo que eu quero, às vezes querem saber de outra coisa, do cinema brasileiro e tal. Depois a gente pode, claro, falar sobre isso, acho que não ter tempo. Eu vou ser o mais breve possível para falar de como isso daí afeta, né, afeta de maneira brutal a crítica de cinema. O problema é o seguinte, quando você tem um sistema como esse, que é fundado em filmes que são cada vez mais caros, cada vez mais parecidos um com o outro, você não pode deixar que as pessoas tenham a impressão de que eles são parecidos uns com os outros, né? Daí a proliferação de making-offs, em que cada vez o ator manifesta que ele gosta, esse foi o melhor roteirista, o melhor diretor, o melhor isso, o melhor arquiteto, tudo foi uma felicidade, foi uma alegria, isso não é trabalho, né? Isso é uma farra, é uma coisa fantástica. E isso daí é muito difundido, seja através do oficialmente, né, através do making-off, mas como tudo que é oficial, isso perde um pouco da credibilidade, né? Seja hoje, preferencialmente, através das reportagens, né? Quer dizer, em vez de, hoje em dia, os estúdios fazerem como antigamente, distribuírem
né, matérias para quase todos os jornais do mundo, tinha uns poucos que podiam ter correspondente em Los Angeles, né? Hoje em dia a prática frequente é você levar um monte de jornalistas dos principais órgãos, enfim, Folha, Estado, Globo, TV Globo, enfim, quem se interessar mais por isso, que tem a grande repercussão, né? E você paga a passagem de ônibus, você paga a estadia, etc., e concede qualquer coisa com 15 minutos de entrevista com o Tom Cruise, com o diretor do filme e tal, né? Ora, é evidente que 15 minutos de entrevista mal dá para você dar bom dia, né, para a pessoa, quanto mais para saber alguma coisa de efetivo sobre o filme, mas não tem importância. O que importa, né, o que importa, e aí a gente entra também num registro de como funciona o jornalismo contemporâneo, o que importa é que você tenha a impressão de ter um material exclusivo, né? Um material que é só seu, é só da Folha, é só do Globo, é só... Entendeu? Seria muito melhor você ter uma coletiva de 2 horas, teria muito mais assunto, os assuntos seriam muito mais diversificados, interessantes e profundos. Mas não é isso que interessa, interessa a ilusão de que há algo de especial sendo dito àquele veículo, né? Quando não é nada especial, isso daí é tudo muito previsto e tal, é tudo muito estudado. Os americanos são extremamente profissionais em relação a isso, são, o que é muito divertido, exatamente o inverso dos franceses, né, que detestam muito, que não dão entrevista, eles nobram todo mundo, quase todos os franceses, enfim, mas os bons, né, os melhores são os que fazem isso, né? Não estão interessados, né? Se alguém liga para o Godard e diz que eu sou do jornal, não sei o que, ele bate o telefone, não diz nem ter logo, ele bate o telefone. Enfim, o que eu quero dizer é que com isso, né, existe um cuidado do grande cinema, né, do cinema que alguns chamam de hegemônico, enfim, o cinema hollywoodiano, né? Existe um cuidado de alguma maneira, evitar dissidência, né? E de consagrar o cinema como uma espécie de diversão, menos que distração de fim de semana, né? Que não seja um objeto pensável, né? Então, evidentemente, dentro desse sistema, o crítico é alguém indesejável. Não é desejável que você tenha alguém que sirva como intermediário entre o filme e o seu, digamos, consumidor. Eu vou explicar a ideia de consumidor depois, porque eu acho que é toda uma mudança social também que interfere nessa questão, né? O sentimento de como a pessoa se dirige ao local, né? Então, você estabelece uma ponte direta, né, pela reportagem, menos até mais isso do que hoje, do que pelo trailer e tal, né? Você faz essa ponte direta. Então, o que é o crítico? Bom, o crítico, na melhor das hipóteses, vai falar bem do filme, e daí? Entendeu? Na melhor das hipóteses, ele reforça uma opinião. Na pior, ele vai falar mal do filme e vai atrapalhar a carreira desse filme, né? Ou atrapalhar, teoricamente, mas vai botar um ruído, né? Um zumbido, né, no meio da história, que pode ser interessante. E vai, sobretudo, né, ser aquele cara que estabelece que oficialmente, né, do ponto de vista institucionalmente, estabelece que o filme é um objeto pensável, né? Ou seja, ele é motivo de um diálogo, né, de uma conversa. Porque quando você escreve, você está conversando com alguém, né? Se você conversa, né, hoje, isso daí, outro dia, aliás, falava comigo um crítico, justamente ele dizia, você pode notar que hoje nas rodas, nas festas, em qualquer coisa onde você vai, não é sobre os filmes que as pessoas estão conversando, elas estão conversando sobre a série de televisão.
As séries de televisão são muito mais vivas, uma série de outras razões que a gente pode falar aqui, são muito mais vivas, são muito mais atuais, são muito mais presentes na vida das pessoas do que os filmes. Né? Então, essa maneira, né, de observar que o filme é algo que é intransitivo, não pode ser objeto de um diálogo, não pode ser, ele não é algo que reflita o mundo, que reflita sobre o mundo, que traga pessoas, não é? Ele é alguma coisa que eu não sei o que é, ele chega lá e pronto, você tem que ter, digamos, você gastou R$20 para entrar no cinema, ou R$30, e você tem que ter algo que valha aqueles R$30 ou R$20, enfim, o que você pagou. Né? Então, você tem por aquilo que você pagou. Né? E é nessa medida mesmo que eu vejo que muitos espectadores se comportam não diante do filme, mas diante do crítico, como consumidores. Isso é o último degrau que você pode cair, no meu entendimento. Né? Porque o que acontece? Isso daí tem vários registros, né, na Folha de São Paulo, né, de leitores que escrevem indignados, porque os críticos disseram que tal filme é ruim, mas eu e os meus amigos gostamos muito. E daí? Mas daí? Não está escrito em nenhuma parte que todo mundo deve achar a mesma coisa, né? Mas é engraçado que a repetição disso daí não é um caso patológico, mas é um caso de alguém que se toma por... Ele é um consumidor, né? Ele é um consumidor do crítico também. Então o crítico deve responder como se ele fosse um cliente dele, né? Não como se ele fosse um leitor, mas como um cliente, alguém com quem que tem sempre razão, em suma, né? O cliente tem sempre razão, o cliente tem razão, né? Isso me parece assim uma atitude que, como eu falei no início, reflete um pouco o que eu temo que seja hoje uma decadência geral da cultura, quer dizer, uma desimportância, né, das artes de modo geral, né, porque não me parece que o panorama seja melhor no teatro. No teatro lá em São Paulo você tem 100 peças em cartaz. Isso daí parece, né, a época Shakespeare do Shakespeare, não tinha isso na Inglaterra, né? Que absurdo, você tem uma quantidade, né? Parece que nós estamos na era elizabetana de novo, né? Mas o que isso quer dizer? Ninguém sabe, ninguém está nem se importando. O cinema, a rigor, existe quando tem mostra internacional, então um monte de gente vai ao cinema, fora isso, né, vai ver aquelas coisas, né, para comer pipoca, as pessoas cada vez mais comem pipoca, que não é mal, enfim, essa associação do cinema com pipoca é muito antiga, né, na verdade, eles ficavam pipoqueiro lá na porta do cinema. Hoje é tudo mais científico, eles ganham muito dinheiro com a pipoca. Não, é sério, tem estudos que nos Estados Unidos o cinema ganha mais dinheiro com a pipoca do que com o filme, né? Enfim, mesmo se a gente pegar na literatura, também o que é importante? O importante é a festa literária, né? Não são livros, não tem uma coisa assim. Então, quer dizer, você tem uma dominação desses eventos, né? mais do que outra coisa, que eu tenho a impressão que levam a uma sufocação, a uma desimportância crescente e, no meu entender, bem preocupante das artes de modo geral, talvez até da cultura, excetuados os nichos, né? Mais ou menos previsíveis, né?
Então, o que ocorre, né, até agora eu fui bastante pessimista nesse setor, né? O que ocorre de interessante, né, o que ocorreu nessa era internet, essa era internet, do ponto de vista da crítica, tem duas faces, né? A primeira face, ela é bastante desanimadora, ou seja, qualquer um pode ser crítico de cinema, você não precisa estudar cinema, ou ler, ou ter uma constância da visão de filmes ao longo de anos que digamos, te autorize, não é, a falar alguma coisa. Não, na verdade, você vai lá na internet, você dá uma boa consultada, hoje em dia você não precisa nem ver, você vê o índice do IMDb ali, dos críticos, você pega boas opiniões que podem garantir mais ou menos você descrever qualquer coisa, né? Claro que para você manter uma constância é melhor que você seja crítico, né, de verdade. Mas para escrever uma besteira eventual, não tem problema nenhum. Esse é um dos aspectos. E o outro aspecto é o surgimento de talvez duas gerações críticas muito interessantes, muito fortes, a partir da revista Contracampo, depois tem a Sine Qua Non, depois a Cinética, né? Essas três, não quer dizer que não tenha outra, mas essas são as três que mais me chamam a atenção, né? Não que eu concorde com eles em todos os aspectos, longe disso, mas não é essa a questão, mas que são, né, constituídas de amadores efetivos de cinema, né? São amadores de cinema que resolveram tomar a palavra, aliás, partindo do Rio de Janeiro, justamente porque a crítica, eles viam na crítica carioca muito ruim naquele momento, né? Eles diziam, não, vocês em São Paulo têm algumas pessoas fixas e tal, ao longo do tempo, que são bem, enfim, razoavelmente importantes, né? Razoavelmente constantes, pelo menos, né? Só tem um barulho aí. Isso. Hã? Já foi. Ah, tá. Alguma coisa assim, desculpa aí. Mas enfim, tem essa geração muito interessante, né? Que às vezes eu acho que se excedeu, porque via assim Contracampo, era uma coisa inacreditável, pegava um filmeco de nada que eles nem gostavam, eu escrevi um troço interminável, né? Mas não podia, né, deixar dar um pouco de barato, fazer uma notinha e tal, né? Mas tinha isso, eles trouxeram uma seriedade, né, um empenho, uma cultura, né, uma cultura muito grande para eles. Escuta, não é qualquer coisa. E ao longo do tempo passaram a ser efetivamente respeitados, a trazer, né, o tipo de contribuição que eles trouxeram passou a ser visto de outra maneira, né? Então, me parece que tem esses dois lados, né, da internet, e tem um lado de imprensa contemporânea que eu acho não apenas por isso, a imprensa é um lugar crítico, é complicado, em crise, eu quero dizer, não um local que é em crise, né? E a internet, que é um lugar é interessante, muito interessante, mas é um pouco dispersivo, né? É um pouco dispersivo. Uma coisa é, sei lá, quando o Rui Garnier escreve num site, outra coisa é você escrever no Globo. Isso ainda tem uma diferença em termos de alcance, em termos de respeito, entendeu? Eu digo assim, do autorizar, né? Autorizar, não no mau sentido da palavra autoridade, mas tem alguma razão de ser, né? Isso, porque às vezes você vê o falar das pessoas, sobre o escrever das pessoas, sobre qualquer coisa, né? Então isso, enfim, o que eu queria dizer para abrir era mais ou menos isso, né? Não precisa ir mais. Bom, falei bastante, eu não quero falar demais, senão as pessoas começam a dormir, porque eu não estou falando. Por exemplo, pode falar de cinema brasileiro, pode falar de várias outras coisas. Bom, então eu passo agora para a pergunta, né, para a gente
Eu acho que eu poderia começar com uma provocação, que a gente já falou hoje. Se pudesse falar um pouco sobre a ideia de falar é fácil, fazer é que é o problema. É verdade, né? É verdade, é verdade. Isso que a Alessandra está levantando vem, né, do primeiro momento em que eu trabalhei em cinema. Eu trabalhei com Candeias, e eu brinco um pouco que eu era assistente, ele me assinou o filme, eu era assistente, mas eu assistia, o que eu fazia era ficar vendo mesmo ele trabalhar, né? Mal batia claquete lá, ia, era mais ou menos isso que eu fazia, mas um dia eu me atrevi, e o Candeias mantinha todo um cortado absurdo, né? Aí um dia era uma adaptação do Hamlet, né? Ele ia lá, abria o livro lá e se afastava, assim, ficava uns 30 metros de manhã, ficava, vamos fazer isso hoje, né? E um dia, sei lá, eu por que razão, não tem mais um motivo, eu resolvi dar um palpite, né? Eu estava sozinho, quando era, Candeias, ali onde você fez isso, você não acha que poderia ser mais interessante fazer de uma outra maneira, né? Ele virou para mim e falou: falar é fácil, fazer é difícil. Isso para mim, muitos anos depois, eu me tornei crítico, né? Escrevi para o jornal, e isso para mim se tornou um pouco uma divisa minha, né? Falar é fácil. Então você tem duas coisas: procurar buscar um falar difícil, né? Um falar que seja tão difícil quanto não, claro que seja tão difícil quanto fazer, né? Mas que seja difícil, que seja um olhar efetivamente para aquilo que foi feito, e não você querer se substituir ao filme, porque também é muito chato, né? Você vê muito aqui, não, ali o cara, em vez de fazer assim, devia ter feito assim. Então vai lá e faça, né? Faça o seu filme, não venha reclamar, né? E outra coisa, a necessidade de você ter um respeito pelas pessoas, né? Você pode não gostar do filme, isso é uma coisa, você não pode não ter respeito pelas pessoas. Isso fica bom no humorista, no cronista e tal, mas não em alguém que tenha uma função crítica, não, né? Então foi meio por ali que eu vi, né? Que peguei essa como uma frase meio capital para o meu trabalho. A gente costuma assistir aos filmes que interessam a gente, né? Mas assim, quando é um filme que não é muito do meu interesse, mas se a crítica for muito ruim, com certeza eu vou ver. Eu acho muito estranho quando falo muito mal de um filme. Acho que desperta o meu interesse, mesmo que não seja o estilo de filme que eu gosto. Então eu acho que aí fica assim, a gente fala que a responsabilidade é do crítico, né? Até falou meio aí que a gente fica cobrando, né? Mas acho que é tão natural a gente não reclamar que o crítico falou. Mas às vezes eu vou lá, gente, mas por que ele falou isso? Porque não é tão ruim assim, né? Então a gente acaba cobrando mesmo. Não, eu acho o seguinte, a primeira coisa, você fala me inspira várias coisas. A primeira delas é que não é uma ciência, né? Um filme, às vezes, isso daí eu falava muito com o meu amigo o Carlão, já falecido. Quando falam muito mal de um filme, a gente tende a ir, você vai sem esperar nada e gosta. Quando te falam muito, olha, esse filme é o máximo, não gostei tanto assim, esperava a revelação da minha vida, e não é tudo isso, né? Então, eu acho que você, eu não sei como você diz isso, acho que você manifesta um espírito crítico. Eu acho que crítica não é uma questão profissional, né? É uma atitude de vida, né? Quer dizer, você ser, digamos, provocada, chamada por uma rejeição mais ou menos geral do crítico que você lê, enfim, não importa, né? É você se sentir provocado por aquilo, né? É você responder a essa provocação para concordar ou não concordar, né? Porque é evidente que você, o objetivo da crítica não é que as pessoas concordem, né? O objetivo eu, por exemplo, jamais faço uma crítica para que a pessoa não vá ver o filme, né? O que eu posso é dizer algumas coisas sobre o filme, mas não, né? Dizer que
Isso é a minha, no máximo, isso é a minha opinião sobre as coisas. Não é a única, não é a melhor, não é nada, é a que eu tenho, né? Isso daí, acho que um crítico, a única coisa que ele tem ao seu lado é a honestidade dele, né? Tirou isso, ele não tem nada de objetivo a segurar, sobretudo quando se trata de uma coisa que é partilhada como cinema, né? Quando você fala de artes plásticas, o crítico fala, você diz sim, senhor, né? Porque o Picasso, Picasso não entendo nada daquilo, né? Deixa eu ver o que o cara fala, né? Agora, o filme não, fui lá, vi a história, entendi e tal, né? Então eu tenho a impressão de que o que a crítica pode fazer é te oferecer aspectos laterais, né, complementares, porque compreender a história, em princípio, todo mundo compreende, com um bom ator, distinguir um bom ator de um mau ator, então há umas tantas coisas que são universalmente partilháveis, né, no cinema. E eu tenho a impressão de que esse tipo, né, de se sentir provocado por uma crítica é uma atitude, assim. Eu estava até conversando hoje, né, de como a gente aprende mais com os críticos de que discorda. Às vezes uma crítica de que você discorda, ela te ensina muito mais, né? Só quando você está em processo de formação, sobretudo, né? Eu aprendi muito sabe, eu fui ver um filme e achei, bom, esse filme é ótimo, né? Sei lá, Romeu e Julieta, do Zeffirelli. Você vai ver no Cahiers do Cinema, os caras acabam com... nem Cahiers do Cinema, mas enfim, né? Os caras acabam com o filme. Bom, claro, hoje eu sei que o Zeffirelli é um horror, né? Mas na época eu achei lindo, sei lá, né? Então é isso, como é que você forma o seu gosto? Você forma o seu gosto em diálogo, você não forma o seu gosto sozinho, né? É impossível, são conversas que você tem na universidade, no bar, isso é que vai formar, né, um gosto, né? E eu acho que para outras artes também é assim, né? Para outras artes também mais ou menos funciona assim, mesmo que, por exemplo, as artes plásticas exijam elas não exigem, elas exigem que você olhe, né? Eu tenho um amigo pintor, né? Eu disse, mas Paulo, eu não entendo nada de pintura. Olha, você tem que olhar só. Veja isso que você olha, né? E o cinema é a mesma coisa, você tem que olhar, né? E quanto mais você olha, mais você vê as coisas. Renato, assim, já que você entrou falando de crítica, ele só tem a honestidade, assim, porque antigamente os críticos, não sei se antigamente a vida pessoal do ator, né, a homossexualidade, a bebedeira, drogas, era muito escondido dos jornais, né? Não se falava mal. Isso na década de 30, 40, sabe? Eles eram heróis e não se falava da vida pessoal deles, né? Depois a gente vai ficar sabendo das coisas que ocorriam. E hoje, como é que funciona isso? Assim, pedem, tipo assim, como funciona? Bom, em relação à bebedeira, eu acho que nunca houve essa censura maior. Existia um pouco em relação às questões conjugais, né? E totalmente em relação à questão de opção sexual, né? A homossexualidade era completamente vetada, né? Eu tenho a impressão que continua a ser, né? De certa maneira continua a ser, porque eu tenho a impressão de que não existe ainda uma distinção entre o ator e o personagem, né? Quer dizer, assim como era absolutamente impossível em um determinado momento saber que o Rock Hudson era homossexual, porque ele era o grande galã, né? Eu acho que hoje ainda alguns atores que se declararam homossexuais não fizeram mais pelo menos papel romântico, papel de galã. Estou pensando em um grande ator aí, cujo nome eu me esqueço, que fez Os Suspeitos. Não Suspeitos, agora aquele. Ator de Oscar, muito bom, eu sou homossexual. Fez aquele filme A Meia-Noite, no Jardim do Bem e do Mal, do Clint Eastwood.
Alguém lembra o nome dele? Kevin Spacey, exatamente, Kevin Spacey. Eu nunca mais vi o Kevin Spacey assim, num papel de galã e coisa assim, né? Eu acho que talvez seja, né, exija ainda um tempo grande talvez, e até quando você sabe, as pessoas sabem que as pessoas são homossexuais, como da Jodie Foster, mas ela não fica cultivando o assunto, não se declara, não diz eu sou e tal, você aceita, é mais aceito, não é aceito, não é uma questão de aceitar, é uma questão de aceitar como ator, né? Você pode aceitar a pessoa, mas opa, então a Jodie Foster pode fazer um papel heterossexual sem problema nenhum, né? Essa é uma questão que ainda existe, me parece, né? Então, se progrediu em uma série de coisas. Bom, nessa questão da homossexualidade, eu devo dizer que até hoje me escandaliza o fato de que o Rock Hudson era casado com o Randolph Scott. Não pelo Rock Hudson, mas pelo Randolph Scott. Já se viu, o Randolph Scott, pô. O Randolph Scott era tão macho que nem transava, né? Para mim era o homem da cara de pedra. Olha a bola. Quem diria, né? Mas, enfim, eu acho que você evoluiu muito na questão da cor, né? Isso houve uma certa evolução em relação aos negros, né? Que era também, praticamente, eram relegados a nada. Não. E você tem mesmo, de alguma maneira, desculpa, só uma coisa, também existe uma previsão de você ter um filme homossexual, com a presença de homossexuais, também aí evoluiu. Mas a junção das duas pessoas, você sabe que um grande galã é um homossexual, uma grande sex symbol, né? Já imaginou? A Marilyn Monroe não estava aí para homem. Mas aí, né? Isso é estranho, ainda é estranho isso. Luiz? Não, Inácio, na verdade eu fiz várias anotações, assim, diante das coisas que você falou, mas eu queria, uma coisa que me chamou a atenção foi essa divisão que você percebe muito bem, né, quer dizer, e que você hoje, por exemplo, está colocando em relação a críticos e de repente a blogueiros ou pessoas que escrevem na internet e tal, puxando um pouco até por esse assunto que foi levantado aqui agora. Por exemplo, você tinha nos anos 30, 40, até 50, você tinha uma divisão que era entre críticos e cronistas, não é? Uhum. Então, às vezes, as pessoas nem se colocavam como críticos, falavam, eu sou um cronista, eu sou um repórter. Uhum. E, de repente, com Muniz Viana, enfim, a partir de 46, você começa a ter essa figura do crítico, que vai se tornar essa figura respeitável, que não vai recomendar o filme simplesmente, mas vai discutir o filme como uma obra artística, etc. Uhum. Né? Então, eu queria te ouvir um pouco mais em relação a isso, quer dizer, se você acha que é uma questão, talvez, que tenha a ver com uma separação entre, talvez, um intermediário que faz essa ponte realmente se assumindo como um intermediário do consumidor, porque não é só uma exigência do público, mas é talvez uma coisa que o próprio crítico se coloque nisso, e por outro lado, críticos que recusam a isso, ou seja, uma divisão que a gente pode até meio que fazer uma analogia ao que a gente chama de um cinema mais popular, de um cinema mais erudito. Então, se existiria uma crítica mais popular, uma crítica mais erudita, se isso é uma escolha do crítico, se isso é uma imposição, às vezes, do jornal, enfim. Como você falou, assim, muito en passant por esse aspecto, eu achei muito interessante porque diz respeito a essa proliferação de críticos na internet também. Queria te ouvir um pouco mais em relação a isso, não sei se ficou muito clara assim, a minha colocação. Vamos ver se a minha resposta também não ficar clara. A minha ideia sobre isso, eu acho que você fez uma colocação bem ampla, é de que o pós-guerra, não só no Brasil, né, acho que mundialmente isso, consolida o cinema como uma arte. Quer dizer, a percepção de que o cinema é uma arte. Né? E daí a intervenção do crítico. Né? Você tem o Muniz Viana, o Paulo Emílio, né, que tem uma presença importante, o Almeida Salles em São Paulo, ou de outra maneira o Biafra.
Então vai ser um momento dos grandes críticos. Não é? Por quê? Porque o cinema tinha de alguma maneira de ser explicado. Né? Então, toda semana lá em São Paulo você tinha no suplemento literário, no Rio você tinha no suplemento do JB, né? Uma pessoa que fazia uma reflexão, ao fazer uma reflexão sobre o filme, fazia uma reflexão sobre o cinema também. Né? O que é o cinema? Olha, eu estou te dizendo o seguinte, o cinema é uma arte, como é a literatura, não tem diferença nenhuma. Basicamente, né? Eu estou dando o esqueleto, né? do que você sugeriu. Então havia um papel importante, indispensável, né? Eu me lembro que eu falava assim muito com os meus colegas que às vezes como era bom o tempo que você tinha 2 páginas no suplemento literário. Você tinha 2 páginas porque você tinha que explicar para as pessoas mais ou menos o que era aquilo, né? Hoje você não tem, a menos que você seja um grande teórico, você não tem o que dizer. Então, na verdade, o papel de reflexão socialmente, ele foi entregue à universidade. Né? Então, fica a universidade encarregada, olha, de pensar durante anos uma coisa, de refletir sobre aquilo, de fazer um livro depois de 2 ou 3 anos de pesquisa, né? Mas isso, ao mesmo tempo, é colocar o cinema num gueto, né? É paradoxal, né? Porque o cinema não é isso. Né? O cinema é a beleza, o que levou a gente a se apaixonar, que era uma arte de todo mundo. Né? Era uma arte de todo mundo. E claro que a gente come muita barriga. Né? Então, hoje em dia eu vejo as chanchadas, né? Uma parte delas, não todas. Eles dizem, como é que não se percebia, né? O encanto disso? Será que daqui a 30 ou 40 anos alguém vai achar que essas comédias vagabundas que fazem... Eu acho que não vão achar, não. Mas... não. Uma outra pergunta que eu ia fazer para você é justamente isso. Então faz, né? Não, é isso mesmo. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não tenho resposta para a questão do crítico da internet, se o crítico é mais popular, popular ou não. Eu acho isso muito difícil, né? Quer dizer, você é quem você é. Você escreve como pode, né? Cada um dá a resposta possível e cabível dentro das suas limitações, seja intelectuais, seja espaciais. Mas eu acho que não é necessário. Isso que eu conversava lá com ela. Não vem ficar choramingando que bom era o tempo que o Paulo Emílio tinha 2 páginas para escrever e você não tem. Você não tem o que dizer. Entendeu? A gente não tem o que dizer hoje. Eu não vou a cada crítica explicar o que é o cinema. Todo mundo sabe. Ou não sabe. Se não sabe, não adianta. Posso só pegar nessa história, até pensando, porque a crítica, essa ideia do gueto, né? Eles falavam, porque a crítica acabava falando para ela mesma. Né? Eles acabavam conversando entre si, na década de 60, 50, 60. Hoje a crítica... Eu não acho isso. Não? Então é bom a gente chegar nisso. Hoje a crítica fala para quem? Mais para quem? Como é que se dá essa relação? Isso eu estou pensando porque não só para o público, mas para os próprios diretores, enfim. A gente sabe como é que isso... Hoje a crítica fala. Eu tenho a impressão de que aquela crítica não falava só... Eles não falavam só entre si, eles discutiam entre si. Não, discutiam entre si. Eles discutiam entre si. Mas você via o Muniziano, o Zelino, o Monteiro na última hora, no Globo, o Jean-Claude na última hora, enfim. Né? E você tinha afinidades maiores com o outro, você lia, né? Você tem o grande momento do Jornal da Tarde, tinha Antônio Lima, a gente estava conversando ainda hoje, Antônio Lima, Rogério, Sganzella, poxa vida, né? Escreveu um trechinho assim, textinho pequeno, e eram brilhantes. O Capovilla também escreveu lá, enfim. Eu tenho a impressão de que eram críticos lidos, sim, eram importantes, sim. Para outros, para a formação das pessoas era importante. Poxa vida, você pega Sérgio Augusto, você pega o próprio, né, eu estou falando, mas eram garotos, né? Seguiam o Muniz Viana, o
Walter Lima, entendeu? Outros não suportavam o Luiz Viana, né? E a gente sabe que nem todo mundo tem toda a razão, então um tinha uma razão um pouco, outra. Eu acredito que não, eu tenho a impressão de que você fala com pessoas, porque nem todo mundo, não nem todo mundo tem que se preocupar obsessivamente com o cinema. Você pode se preocupar mais com literatura, pode se preocupar mais com teatro, com artes plásticas, mas onde você vai buscar referência? Você busca referência no crítico, né? Se eu quero saber de literatura, eu vou ler, sei lá, o Alcide Pecor, eu vou ler pessoas que me pareçam pertinentes, né? E claro que eles estão discutindo entre si, né? Mas eu não tenho nada a ver com isso, né? Já me bastam os meus problemas. Mas eu tenho a impressão de que não é uma conversa fechada, né? Mas eu acho que socialmente hoje, né? Socialmente, o papel de reflexão cinematográfica passou a ser exclusivo da universidade, né? E não só sobre cinema, sobre qualquer coisa, né? Quando você lê a Folha de São Paulo, ela, exceto como um remanescente ou outro, e eu cito o jornal talvez mais aberto, talvez até nesse sentido, não, eu não acompanho muito os outros, para ser muito franco, você vai, vamos ver o que diz o especialista. Então, virou a figura do especialista. Então, um fala, outro fala. Mas você não tem vozes mais lá dentro que falem alguma coisa? As pessoas são só sabe, vou buscar. O que você tem a dizer? Eu digo isso. E você, isso. O jornalista virou uma espécie de pombo-correio, né? Então, há uma insignificância do jornal também, né? Uma insignificância que o jornalismo vai cultivando à medida que vai perdendo leitores, né? Então, e vai passando esse papel a outros. No caso do cinema, ou também das artes de modo geral, né? Qual é o problema também, né? Que isso vai criando essa insignificância progressiva, né? Porque o que acontece de importante na área do cinema, bom, vai acontecer no raciocínio, digamos, né? E quem é que sabe o que é raciocínio? Né? Os professores, os que estão mais próximos, e acabou, né? Então você tem uma discussão lá dentro, né? Assim como em literatura deve ter um raciocínio literário e tal, e acabou-se, né? Isso é um pouco complicado. Eu tenho a impressão que fiquei com uma questão do Luiz Alberto pelo meio, ou passou? Mas depois a gente retorna. Tá. Eu queria perguntar assim, se você ainda acredita que existe um cinema de autor de qualidade no Brasil hoje. Olha, eu tenho a impressão de que o único cinema de qualidade que existe no Brasil praticamente é de autor, né? Existem algumas exceções, acho que o Daniel Filho faz bons filmes de massa, né? Mas não são tantos assim, viu? Eu vejo os filmes de grande consumo, de um modo geral, são deprimentes, né? De um modo geral, são deprimentes. Não é possível, né? Eu acho de uma baixeza a maior parte dele, uma baixeza, uma coisa cheia de pernas para o ar, ou aquele outro de que uma menina joga na internet a cena em que ela está transando com um namorado. Oi? Cilada.com. O que é isso? Entendeu? O que é isso? É muito diferente. As pessoas não gostavam de Zé Trindade. Zé Trindade é um personagem maravilhoso, genial, né? Essa Trindade é formidável, né? Pelas tiradas, pela presença, por tudo. Eu gosto até mais dele até do que do Oscarito, já vou dizer, né? Então, claro, tem chachados melhores, piores, é evidente, mas é impossível não reconhecer a inteligência de um filme como Depois Eu Conto, do Zé Carlos Burros e tal. Então, eu tenho a impressão de que hoje está num ponto tão baixo, que é qualquer coisa. Entendeu? É desesperante. Outro dia eu estava vendo o filme daquele comediante Fábio Porchat, e primeiro eu não conhecia ele. Eu me surpreendi porque achei ele muito interessante. Sabe? Um cara inteligente, o humor dele é inteligente, não é uma coisa arrastaquera, não.
não é grosseira, o que é uma raridade hoje em dia. Vocês estão vendo uma grosseria inacreditável, né? Agora, a diretora do filme é incapaz de fazer um campo contra campo. O filme não tem nada, é incapaz, é inacreditável como é que uma pessoa pode fazer aquilo. E eu não sei se pelo nome ela deve ser filha do Sérgio Rezende, mas que faz ok, entendeu? Faz aquela coisa lá, se fosse ele dirigindo, pelo menos ia ser, ao menos ia saber fazer isso. Quer dizer, você tem um comediante, você não tem uma invenção, uma gag visual num filme inteiro. Nada. Então por que você faz filme? Faz um programa de rádio. Pelo amor de Deus, né? É uma coisa descomunal, né? Bom, dito isso, às vezes eu vejo um outro, como um filme até com a Fernanda Torres, que era coisa da Globo, lá o pessoal da Globo fazia. Os normais. Hã? Os normais. Quando você vê na televisão, ele é muito melhor do que na Globo, porque ele tem menos pretensão, ele é mais fluente, mas você bota no cinema, aí já mistura uma certa pretensão, né? Aí fica uma porcaria com todos os defeitos do programa e nenhuma das virtudes, né? Então, eu não entendo. Agora as pessoas vão ver e pronto, vão ver o que importa para eles, né? O que você vai discutir com isso. Bom, dito isso, eu acho o seguinte: quem faz cinema decente em São Paulo e Rio de Janeiro são só velhos realizadores, né? O Giorgetti, que está com 75 anos, o Tonati, que deve estar beirando 70. No Rio, provavelmente, deve ser a mesma coisa, porque acho que estão um pouco inativos. Eles estão com mais de 70 lá, estão geração boa deles. Então, eu acho que hoje o que vem de bom, de melhor, que eu tenho visto, fora algum terreno do curta-metragem, de algumas esperanças, algumas coisas que me chamaram a atenção, também documentário às vezes. Bom, claro, não falei do Eduardo Coutinho, que é talvez o nosso maior cineasta vivo, mas é do Nordeste, né? Especificamente de Pernambuco, que eu acho que tem um apego ao cinema, uma capacidade mesmo, né? Desde o primeiro filme que veio dessa leva, que era aquele sobre o Benjamin Abraão, né? Baile Perfumado. O Baile Perfumado, né? Que filme interessante e tal, até o mais recente, o Som ao Redor, né? O Tatuagem ainda não vi. O Tatuagem ainda não vi, que é do Hilton Lacerda, que é um roteirista dessa geração, dessa turma. E então são vários estilos, né? Cada um faz a coisa de um jeito, inclusive às vezes se brigam lá entre si, pelo que eu ouvi. Tem agora um outro que eu vi em Tiradentes e que vai entrar em São Paulo. Fiquei muito feliz que o filme seja lançado, que se chama Eles Voltam. Filme difícil. Filme sobre dois meninos largados no meio da estrada pelos pais. Mas de repente pode ter um apelo. Será que, de repente, sabe? Eu acho que não tem muita esperança, não. Mas se fosse assim, nos anos 50, de repente as pessoas entravam, você podia ter uma coisa assim, um quê de Bresson até no filme, muito forte o filme. Né? Que o primeiro filme de um realizador, mas o cara vai e faz um filme, está preocupado se é comercial, se deixa de ser, né? Faz como pode. Né? Para que o filme comercial? O filme hoje ele sai pago. Né? Quando você começa a produzir um filme, ele é pago por uma secretaria, ou por um concurso, ou por não sei o quê. Então para que você precisa ter 2 milhões, correr atrás, sabe, babar diante do espectador para que ele venha, para que a Globo bote? Por favor, entendeu? Por favor, eu acho isso muito baixo, muito... Esse cinema comercial brasileiro é uma coisa abaixo da crítica. Abaixo da crítica. Carla. É difícil, desculpa, Eu fico meio bravo com esse assunto. Eu acho que continua nesse assunto, né, que está falando. Eu não sei se você acompanhou, há 1 ou 2 anos atrás, o Carlos Alberto Magri, né, o crítico lá no Rio, ele escreveu
um texto assim, bastante provocativo, quando o título era qualquer coisa como Chega de Silêncio, né? Sim. Que ele estava se referindo a uma porção de filmes que estavam sendo produzidos, enfim, e uma crítica sempre muito favorável, e que se falava só enalteciam esses filmes, e na verdade eram filmes que as pessoas, assim, o público chegava perto, talvez no Tiradentes, e saía e tal. Era uma crítica, uma provocação bastante dura que ele estava fazendo. Em outros termos, assim, será que não estão produzindo, querendo produzir, não é, uma nova leva, legitimar determinados realizadores, determinado tipo de filme, através dessa nova crítica, dessa nova geração, enfim. Não sei se você acompanhou e se não tiver acompanhado, assim, o que você acha? Também a crítica, ela tem esse papel também, isso se faz, talvez sim, não é? Eu acho que todo mundo, de legitimar determinados grupos. Veja bem, eu gosto muito do Carlos Alberto, gosto muito do pessoal de Tiradentes, então vou ficar assim bem em cima do muro na história, ou embaixo do muro, você contra os dois. Eu acho o seguinte, quando, né, um grupo, e eu lamento que seja um grupo porque eles têm dissidências meio idiotas lá dentro, né, toma Tiradentes e, aos poucos, consegue impor alguns nomes, significa que isso tem algum sentido. Isso tem sentido. E que esses nomes não chegariam nunca a existir se não fosse a presença dessa crítica. Entendeu? Porque essa crítica é militante. Eu sei que esse ano eles fizeram pela primeira vez em São Paulo, Tiradentes em São Paulo, e o Cinesesc ficou assim, gente. São os caras que escrevem lá na internet, que ninguém sabe, ninguém vê. Como é que isso acontece? Acontece porque você porque eles são o contracampo, né? Porque eles são o outro lado dessa história. Né? E eles podem, eles têm conhecimento, e eles são sérios o bastante para que, quando eles falam alguma coisa, essa coisa seja considerada. Pelo menos considerada. Né? Se eles me falam que aquele grupo de realizadores cearenses é bom, eu pelo menos vou lá ver. Eu acho um horror. Eu acho um horror. Discordo completamente. Não sei de onde que eles tiraram essa ideia. Os caras uns incompetentes. Né? Não vejo nenhum interesse em você botar um travesti berrando do começo ao fim do filme. Né? Não me interessa, saio no meio mesmo, não estou nem aí. Como dizia o meu amigo Jairo Ferreira, já perdi meu dinheiro, não vou perder meu tempo, né? Mesmo que eu não tenha perdido dinheiro, não vou perder meu tempo. Então, é isso, quer dizer, agora, eu acho muito errado, eu acho que o Carlos Alberto tem uma certa pinimba com esse pessoal, sabe? Mas ele depois ficou. Porque é o seguinte, você tem uma única voz, mal ou bem, você pode concordar, às vezes discordar, mas mal ou bem, essa crítica da internet é a única voz que aparece e que se impõe e que batalha por um determinado tipo de cinema que não tem vez mais em lugar nenhum. E vem o Carlos Alberto de Matos me dizer que ainda bem que ele recuou, e vem dizer que esses caras estão falando demais. É claro, eles vão falar de filme chato, eles vão defender um filme que eu não acho, tá, mas a média da atuação, desculpe, não dá para dizer que é ruim, né? Eu acho que desculpa, eu não acompanhei, então eu não sei exatamente como é que é. Eu acho que o Alberto Matos é um cara muito respeitável, mas eu não gosto assim da defesa de um cinema hermético. Eu acho que eles passam do ponto com alguns caras que efetivamente interessam. Agora, não passam do ponto com o Marcelo Lordello, que é esse cara do Eles Voltam, por exemplo. Entendeu? O cara é muito bom, fez um filme muito bom, muito decente, muito, sabe, tem vontade ali dentro, tem um desejo ali dentro, não foi para ganhar dinheiro.
Né? Então ele é muito diferente, muito diferente. Eu sou, se é uma coisa que eu adoro, é um cinema popular, mas você tem condições de ter um cinema popular? Né? O último filme do Carlão, que se chama Falsa Loura, teve 7.000 espectadores. Ele botou Cauã Raymond no elenco, que era um cara... Maurício Matar no elenco. Né? Uma menina linda. Que tira roupa. Cujo nome não é tira roupa. É engraçado, porque quando você fala isso daí, que mal tem aparecer uma mulher nua, né? Eu me lembro, quando o Carlão também fez o Garotas do ABC, começava com uma menina se vestindo. Era de manhã, era uma operária, de manhã se vestia. Né? Desculpa, até acho ele um crítico respeitar o Merton, falou os piores coisas, filme comercial. E daí que é comercial? O filme tem mais é que ser comercial. Outra lição do Candeias. O Candeias, que é o diretor mais miura que eu já conheci na vida, né? Quando você faz um filme, o mínimo que você pode esperar é que esse filme devolva o dinheiro ao teu produtor. Isso no tempo que você tinha uma relação mais saudável. Hoje em dia a relação é completamente doentia. Eu estou dizendo, Falsa Loura teve 7.000 espectadores, o Carlão botou na internet, teve em pouquíssimo tempo mais de 500.000 pessoas vendo. Como é que pode? Será que era tão ruim? Não, virou tão bom isso daí no espaço de 2 ou 3 anos? É muito paradoxal essa situação hoje. Né? Eu adoraria ter um filme como Pernambuco, O Som ao Redor, tivesse 1 milhão de espectadores e não 100.000 como teve. Mas as pessoas têm esse padrão da Globo. Né? Esse é o verdadeiro padrão Globo, né? que subsiste. Quer dizer, você tem que ter aquela luz morfética, né? De novela da Globo para o filme dar certo. Então fica aquela iluminação que é meio genérica. Né? Para o filme dar certo, senão não dá certo. Senão ninguém vai ver. Até mesmo que seja da Globo Filme, né? É uma coisa horrorosa. Então, os que fazem melhor isso são os caras que sabem manejar um pouco isso, como por isso que eu falei, quem melhor faz é o Daniel Filho, porque é um cara de cinema, que nasce com cinema, foi ator dos Cafajestes, etc. E dirigiu muito a televisão, conhece muito a televisão, fez coisas também mais importantes até em televisão, e daí ele vai fazer essa série, Se Eu Fosse Você, muito boa. Né? Muito interessante. Tem uma coisa, imagina, é uma das coisas mais presentes na vida do homem e mulher, a diferença de homem e mulher. Ele faz inverter as coisas. É ótimo, isso não era original, já foi feito, enfim, de outras maneiras, mas, enfim, ele atualizou e fez 2 filmes, eu acho, perfeitamente dignos. Né? Dignos. Então, eu acho que dá para você fazer um filme popular, bem. O Chico Xavier é um achado também. Por quê? Porque todo mundo quer. O que o Espiritismo nos oferece? A comprovação, se quiser pôr entre aspas, de que existe um mundo além. Pô, porque você pode ser. O Papa falou que tem dúvidas, pô. Agora, né? Ele tem dúvidas na fé. A fé dele fraqueja. Que dirá nós, né? Que vai ser de nós, que será o nosso futuro. De repente o cara faz um filme sobre o espiritismo. Né? Aí vem um outro sobre o espiritismo que era absolutamente idiota e acabou com esse que poderia ser um veio. Né? O Guilherme Almeida Prado inventou a expressão globo chanchada, acreditando assim na possibilidade de haver um surto de comédias que se assemelhasse, né, à Globo, buscando a Globo como essa matriz, né, mas depois se desviando dela e sendo criativo em relação a ela. Mas eu acho que eu não vi até hoje. Talvez esse filme do Fábio Porchat, mas por causa dele, né? E é isso. Rosana? Mais recente de um filme que você tinha visto, e que fosse para você também
e ter escrito sobre ele. Eu estou te falando isso porque, por exemplo, eu fiquei muito encantada com Tabu, aquele filme português. Tabu português. E até fui um pouco atrás. Eu vi, depois, não sei, não cheguei a ver se você tinha escrito alguma coisa. Fico pensando nisso, né? Uma pessoa que escreve sobre cinema é um profissional e um amador do cinema também, né? E na medida em que escreve, provavelmente há filmes em que você quase que se reinventa a partir do filme escrevendo o seu texto. Era isso, era uma pergunta bem simples. Não tem nada de simples, mas enfim. Vamos lá. Quando a pessoa diz, eu vou fazer uma pergunta singela, eu já fico todo. Eu já sei, lá vem bomba. Não, na verdade o Tabu eu escrevi, eu acho, quando teve a mostra, quando ele passou na mostra de cinema, não escrevi quando ele entrou. Não vou dizer que foi uma descoberta, porque o filme anterior dele, eu acho, é um filme de uma viagem sobre Portugal, me esqueci o nome agora. É muito bom também, é muito, muito bom. O cinema português, quando dá de ser bom, sai de baixo. Como é que... Aquele Querido Mês de Agosto é um filme muito, muito forte. E o Tabu também é muito, muito forte. Eu acho que esse ano, este nosso ano agora, o Tabu entrou esse ano em cartaz? Né? Então vale como dizer. Eu acho que, de modo geral, eu acho um ano fraco, né? Porque o filme já é anterior. Esse ano é muito fraco. Eu gostei daquele filme francês, do Assayas, depois de maio, é desse ano, não sei se é desse ano. E, agora, muito recente, às vezes a gente vê as coisas e acaba perdendo perdendo um pouco o frescor da observação. Mas nesses últimos dias eu vi, e eu escrevi só no blog sobre Francis Ha. Eu achei um filme, olha, me tirou o fôlego, viu? Me tirou o fôlego. Eu achei impressionante, extremamente inventivo, extremamente inventivo, e ao mesmo tempo cheio de Truffaut, cheio do Godard ali, mais original, muito, muito interessante o filme assim, de fragmentos, mas sem ser um fragmento que só pula das coisas, não, um fragmento que vai agregando coisas. Eu achei um filme que me deixou muito, muito feliz de ter visto e de ter conseguido. Ele está passando uma salinha de 30 lugares, então você deve ser pena para conseguir lugar, né, para ver o filme. Mas dos recentes, a minha memória é uma desgraça, né? Depois, quando chega no fim do ano, chega a coisa do Cine Sesc, que eu vejo os filmes. O Tabu é certamente desses achados, assim, né? É uma alegria muito grande, mas escreva você ou não, né? É uma alegria muito grande. Eu só assim, por exemplo, uma antiga, foi a primeira vez que eu vi um filme do Manuel de Oliveira, que eu morava na França, ele tinha um amigo colombiano que era um cinéfilo louco. Vamos lá, né? Vamos ver esse filme. E fomos até o Action Republique, que era um cinema mais ou menos longe de onde a gente morava. Nós fomos lá para ver o filme, então, tá a sala cheia, né? E o velhinho, ele já era velho, em 76, agora, tá o velhinho lá vendo a projeção. É um filme, bom, é um filme português de 4 horas de duração, pelo amor de Deus, eu falei, tô ferrado, né? E é um filme maravilhoso, né? Você fica lá 4 horas, você ficava babando lá, impressionante. Então tem alguns momentos que você vê, esse ano na mostra teve um episódio do Victor Erice, né, o espanhol, que quase nunca faz filme, né, fez uns 3 filmes, cada um melhor que o outro. Essas coisas são, né, deixam a gente, é o que vale mesmo, né? Mas esse prazer que de repente rompe, né, uma coisa que nada muda tudo, né, de repente você sente que o mundo se transforma, se agita, se vive, vibra de novo, né? Eu já volto aí. Eu fiz um curso com o Celso Sabatin e ele falou essa semana sobre o Dia da Esmola,
que é o dia que o Cinemark coloca filmes nacionais a um preço popular. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa coisa da distribuidora manipular, né, o que a gente vai assistir. Não, isso dela manipular, veja bem, é muito complicado. Eles têm compromissos, a gente tem que ver que eles pagam. Eu não vou defender exibidor de cinema, longe disso, mas temos que levar em consideração que eles pagam equipamentos, que eles pagam atualização da sala, que eles pagam um aluguel violento, né, nesses shoppings e tal. Então eles precisam ter uma programação de acordo com o público que vai lá, né? Então, seja o espaço, seja a reserva cultural, seja o cinema, cada um tem o seu. Eu posso dizer, não sei se é esmola ou não, acho que gostaria que houvesse uma relação diferente do público com os filmes, né? De tal maneira que eles pudessem pagar para ver qualquer filme, né? Se eles cobram R$1 para mostrar o cilada.com, de pernas para o ar, não quer dizer nada, né? Se eles cobram R$1 para mostrar um filme como Som ao Redor, eu acho ótimo, não tenho nada contra. Eu gostaria que em vez de um dia fosse mais dias, né? Mas por que eu digo isso? Porque nesse dia, por R$1, algumas pessoas poderão ir lá, tomar conhecimento e dizer: ah, então é isso, então eu quero fazer como esse cara faz, eu quero ver outras coisas que esses caras fazem, né? Aí que a pessoa começa a se interessar pelas coisas, né? Então, essa facilitação me parece, não tenho nada contra, né? Eu acho mais importante é que agora existe uma legislação que favorece a exibição de filmes brasileiros e séries brasileiras, programas brasileiros na televisão paga. Esse me parece que vai ser uma coisa importante, porque de repente você começa a mostrar, né? Atualmente eles mostram quase só mais do mesmo, né? Mas de repente um ou outro se introduz ali, entendeu? Eu tenho a impressão que pode provocar algumas diferenças, né? Eu gostaria que, em vez de fazer, pelo menos fossem filmes latino-americanos, né? Mostrasse os argentinos também na televisão, coisas que são muito restritas, né? Então, como a pessoa não vê, quando ela vê, parece que ela está diante de um OVNI, né? De um disco voador, de uma coisa assim, né? Então é isso, porque também as coisas são hábitos, né? São hábitos. Se você não tem um mínimo de hábito, você e é porque eu falei, né? Quando você vê uma escultura muito estranha, né? Você diz: ah, eu não entendo isso, né? Quando você vê um filme muito estranho, você diz: ah, o filme é ruim, né? Por quê? Porque o filme, em princípio, é alguma coisa que deve ter uma outra relação com você, né? Mas também é isso, acho que existe hoje uma falta de aproximação, né, com o filme brasileiro. Peraí só um momentinho, eu vou lá, depois eu volto aí. Tá. Meu nome é Aline, Desculpa, você pode falar um pouco mais alto? Meu nome é Aline e eu tentando fazer cinema de ficção é bem difícil. Bem difícil. Muito pior que São Paulo. Então, aí eu fui assistir aquele filme novo do Dário. Serra Pelada? Serra Pelada. Né? E aí eu achei uma bosta. Eu amo o cheiro do ralo. E aí eu achei, perdeu. Não sei se perdeu, o que você acha? O que eu posso dizer, eu não vi o Serra Pelada, mas eu não gosto do cinema do Heitor Dália, não. Eu adoro, mas esse... Será que você não gostou do ator, né?
Às vezes você gostou até da ficção, acho que tem alguma coisa ali que pode ser interessante, mas o filme propriamente dito é tão ruim quanto aquele outro, que tinha um ator francês até. A Deriva, que era uma coisa ridícula. Depois aquele filme americano dele, que ele ainda botou a culpa no estúdio do filme ser ruim, quando acho que o filme segura graças ao estúdio, ele quem dirigiu o filme foi o fotógrafo, você deve entender isso. E tem o filme do Dostoiévski. Então, pelo amor de Deus, não dá nem para falar. Então, eu não vi o Serra Pelada, mas também não vou ver, né? Mais cedo ou mais tarde eu vou ter que encarar essa, mas eu acho que você tem toda a razão, deve ser isso mesmo, né? Eu achei muito ruim, sabe? Eu acho que você, à luz do que você viu depois, sobretudo se você viu A Deriva, que alguém com muita propriedade disse que era o único filme que não tinha enfim, eu já não me lembro mais, mas era uma piada muito boa, enfim, os personagens não vestiam roupa, eles vestiam vestuário, né? Alguma coisa assim. Mas você pode rever O Cheiro do Ralo, que também não vale nada. Só vale o que vale o ator. Entendeu? Acontece que o Selton Mello leva filme nas costas, leva aquele filme que ele ama uma mulher imaginária. Mulher Invisível. Ou Mulher Invisível, ele leva nas costas, então até se torna visível, mas é muito ruim, né? Aí não dá nem para falar, né? Não, você tem toda a razão. Ainda bem que você achou isso, né? Isso é um sinal de saúde mental e cinematográfica. Meu nome é Marcos Vinícius. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação à questão da crítica, né, de um filme. Existem as questões técnicas, na sua visão como crítico, as questões técnicas. E eu fico pensando assim, como deve ser as questões subjetivas de um filme. O que pode acontecer, por exemplo, você observar um filme que tecnicamente, vamos dizer, o filme não é bom, mas que te desperta algum sentimento, que faz com que você consiga observar que esse filme consegue tocar o público, que ele, mesmo que seja talvez um pouco amador, ele cumpre o seu papel. Então eu fico pensando assim, como deve ser para o crítico fazer esse tipo de observação? Eu acho que você faz esse tipo de observação. Não tem problema nenhum, você faz. Não estou entendendo qual é a contradição que você está apontando, assim. Porque, na verdade, não existe uma questão... Eu acho que existe um mito da questão técnica. Entendeu? A questão não é técnica. Um filme ninguém fala de uma técnica. Às vezes eu vejo umas pessoas para mim e dizem, você dá um curso de roteiro? Eu não dou um curso de roteiro, desculpa. Ou você aprende a fazer roteiro vendo filme. Entendeu? Você aprende roteiro lendo alguns livros que têm alguma coisa sobre isso, mas basicamente vendo filme. Né? Você imagina que Dostoiévski fazia curso de escrita? Entendeu? O Balzac, o Kafka, não é nenhum escritor, porque não é a técnica do Balzac. É claro que no nível crítico você vai poder, né, detectar questões de ritmo, tanto na escrita como no cinema, né? Outro dia também eu estava vendo na televisão um programa sobre o Paulo Passo, estava falando sobre como o Volpi fazia a têmpera, como ele tratava a receita, né, da têmpera. Ora, que eu digo a mesma coisa, né? Veja, a receita da têmpera vem com o tempo, quando você virar pintor, quando você conhecer, tem um que tem uma receita, tem outro que tem outra. Um guardou o Décio Pinhatari, tem uma receita tal lá, que acho que era, não sei se era do Volpi ou de um outro, enfim. Você talvez no primeiro momento nem distinga o óleo da têmpera, mas você vai dizer, mas tem alguma coisa diferente aqui, né? Então é olhar, entendeu? Agora, quando eu acho que às vezes você tem no amador, sim, coisas mais interessantes do que no profissional. O profissionalismo
É como dizia, acho que era o Godard que falava, não sei se era o Godard, quem são os caras que bradavam o profissionalismo no cinema francês? São profissionais da profissão, são profissionais do fato de serem profissionais, sabe? O cinema é uma atividade amadora, sabe? É amadora. Eu sou um profissional de cinema, como um profissional de cinema? Né? Todo mundo é profissional de alguma coisa. Eu sou profissional de jornal, eu vou dizer assim, eu sou profissional de jornal, por quê? Né? Eu acho que isso é coisa de picareta. É claro que se você faz um filme é para dizer alguma coisa. Se você tem alguma coisa a dizer, né? Isso é dito na imagem, e daí a necessidade não exatamente de uma técnica, mas de entender o que é a imagem, né? Que é o cinema em última análise, né? Que os bons diretores só pensam, você conversa com o André Tonati, ele só vai falar a imagem, fica conversando, porque a imagem para ele é tudo, né? Entendeu? Então não importa, o último filme dele, ele filma com 35 minutos, com 16, com HD, com Super 8, é uma maravilha de filme. Então esse tipo de preconceito não existe mais. A única coisa que importa é o que um filme diz. Isso é o que me parece que é a única coisa realmente importante. Né? Agora você, porque iluminação, tá bom, depois a gente conversa sobre isso. Né? Como eu falei, se a gente estivesse nos anos 50, 60, você podia, né, se deter, ver bem, como é que foi a filmagem no American Cinematography, né, tudo isso, ótimo. Né? Ou, eventualmente ver alguns making-offs interessantes. Às vezes existem, né, fazendo coisas boas. Tudo isso, ok? Mas o essencial não é isso. Né? O essencial é o que um artista tem para dizer. Né? É uma coisa de artista, cinema é uma arte. Essa é a questão. Aqui alguém tinha levantado a mão. Desistiu? Não. Pode fazer mais uma? Não. Falasse um pouco assim, não sei se você gosta, um pouco do Glauber Rocha, assim, qual a importância dele no cinema brasileiro? É tudo, né? O Glauber Rocha eu acho que o diretor brasileiro mais inventivo em termos de imagem. Né? É a imagem mais inventiva do Glauber em termos de espaço, de controle do espaço. É um diretor com um talento excepcional. Né? É claro que o tempo passa, não é? E alguém não é tudo, né? Não é todos, né? Você não pode ser todos. Tinha defeitos imensos, sobretudo pessoais, frequentemente os cineastas têm. Os tempos mudaram, né? São outros. Eu vejo assim que às vezes as pessoas mais novas torcem um pouco o nariz para ele. Mas aí você precisa conhecer um pouco a história dessa arte, né? A história de certas atitudes que ele tomou, algumas justas, e com o tempo às vezes aparecem injustas. Por isso que é bom deixar o tempo decantar. O tempo é que decanta mesmo as coisas, né? O que a gente diz na hora leva tempo até, né? Claro, o cinema novo para existir tinha que atacar a chanchada, destruir a chanchada, né? Não é que ela tenha acabado por causa disso, mas tinha que dizer que não tem o menor interesse. Assim como depois teria que vir um outro cinema, do Rogério Ganzella, do Júlio Bressani, do Carlão, para dizer, não, a chanchada é legal. Né? Então é importante isso, né? Importante isso. Então eu vejo que hoje há outras visões que não a do Glauber, mas você ignorar o Glauber, o que ele traz, o que ele mostra, o que ele questiona do Brasil, é uma pena, né? Eu acho uma pena quando me dizem que se torce o nariz para o Glauber, como se torce o nariz para o Godard. Né? Mas Deus e o Diabo na Terra do Sol é a obra-prima do Glauber Rocha, você ouviu? Eu acho. Eu acho que tem dois grandes filmes, O Deus e o Diabo, e o filme seguinte, que é o Terra. Eu acho que são os dois grandes filmes dele. Os outros também vale, né?
Eu não sei nem se chega a ser uma pergunta, né? Mas assim, ouvindo você falar, eu fico me perguntando, pelo menos, se essa desimportância da crítica, ela se aplica ao caso, por exemplo, especificamente brasileiro. Né? Quando você menciona que Tiradentes existe muito em função de uma reflexão crítica, quando você tem uma postura combativa em relação, por exemplo, a essa padronização do gosto, isso especificamente em relação ao cinema brasileiro, então chamar a atenção de determinados diretores, de determinados filmes, né, que não estão visíveis, né? Aí eu me pergunto e te pergunto, né, será que especificamente para o caso brasileiro a crítica ela é desimportante mesmo? Ou ela tem uma importância, uma penetração, uma capacidade de mudança muito maior do que, por exemplo, quando se comenta ou quando se reflete sobre o cinema internacional, assim, hollywoodiano, enfim, europeu? Você diz, a nossa crítica em relação ao nosso cinema. Não, aí é impossível contestar o Paulo Emílio, né? Falava disso a respeito da Cinemateca. Por que você vai guardar filme estrangeiro? Os alemães guardam, os italianos guardam, os franceses guardam. Nós temos que guardar os brasileiros. Né? Você não tem dinheiro para guardar tudo. Eu acho que é a mesma coisa, quer dizer, a nossa única, a razão da nossa existência é o filme de projeção, de que é o que justifica hoje o pensamento crítico, porque você não tem mais que apresentar ao cinema, né, o espectador, e também não tem muito o que apresentar, né? Então, se você tem que lutar por alguma coisa, é aqui. Agora, sem perder a dimensão internacional das coisas, né? Quando eu falo, poxa vida, eu fui ver um filme que me surpreendeu muito, que era Francis Ha, né? Por que você não pode ter algo análogo aqui? Por que eu vou dizer, não, mas nós temos o filme do Fábio Porchat, você entendeu? O filme do Fábio Porchat é uma droga, o Fábio Porchat pode ser um cara talentoso, o filme não vale nada, né? Quer dizer, tem eu acho que existe um sentido, a gente não pode perder o sentido de que o cinema é uma arte imediatamente comparável, né? Que você vai ver o que se faz no Brasil, nos Estados Unidos, na França, no Japão, na China, ao mesmo tempo, né? O cinema só tem sentido sendo internacional. Então, esse gueto nacional, né, não pode existir. Né? Dizer que nem tempos atrás, né, dizia Tezuka Yamazaki, mas é diferente, é uma coisa diferente, é filme brasileiro. Como assim, entendeu? Não é brasileiro, é diferente do quê? Né? Você paga o mesmo preço, fala no dia lá no dia da esmola, entendeu? No dia da esmola você paga a mesma coisa, você vai ver lá o que ele é diferente. Né? Tem que te dizer alguma coisa sobre ele, né? Agora, é claro, a gente tem que levar em conta que existe um preconceito mesmo, né? Sempre existiu um preconceito, mas isso hoje em dia, são tantas as transformações que parece um liquidificador, né? Se perdeu o referencial qualquer para tratar de filme brasileiro e estrangeiro, porque tudo entra nessa máquina, né? Essa máquina publicitária de uma violência, a máquina publicitária americana hoje em dia. O que a gente pode fazer? Mas vamos defender o brasileiro, vamos então defender as comédias da Globo? A Globo que se vire, entendeu? Não tem nada a ver com isso. Eu só posso, não é aquela coisa que eu falei, eu só posso ter a minha honestidade em relação às coisas. A única coisa que eu tenho, não gostei, achei interessante isso, desinteressante aquilo, não dá para... Eu não sei se eu te sintonizei com a tua preocupação, mas é mais ou menos isso. Bom, a gente tem tempo para mais uma pergunta. Se... Tem, no final do ano passado, para início desse ano, eu sou leigo, não sou da área, mas eu fui descobrir no cinema agora, depois dos 30 anos. Eu colecionei os filmes do Charlie Chaplin. E vi a lei do Charlie Chaplin com tantos outros criadores, a imagem dele suplantou
dele mesmo, né, durante essas décadas. E o pós-Carlitos me interessou muito. O que do Carlitos? Pós-Carlitos. Ah, o pós-Carlitos. E ninguém conhece. E qual seria a importância de voltar a falar do Chaplin hoje, ou seria uma bobagem, como uma talvez eu esteja dando a resposta, como a gente rever a sedimentação do cinema, da gramática do cinema, do Chaplin, eu até confundo se eu chamar de Chaplin e Carlitos. A gente voltar para essas bases, né, que eles hoje são gramáticas, né, Bom, é o seguinte, acho que cada vez que a gente fala de cinema, está falando do Charlie Chaplin automaticamente, né? O Chaplin, quando ninguém achava que o cinema era uma arte, o Chaplin já se dizia que ele era uma arte, ele era um artista, né? Então ele é um caso muito especial, muito particular do cinema, né? E é sempre, me parece sempre desejável e importante você ver o Chaplin do sonoro, né, que não é o Carlitos, né, ele é muito pessimista, na verdade, né, alguém que passa pela guerra, tirando aquele filme, mas que também ele é praticamente mudo, né, aquele filme da guerra do ditador, né. Mas no pós-guerra, o Carlitos, ele sofre o efeito da guerra direto. Então, os filmes são... Pô, Monsieur Verdoux é terrível, né? O Luzes da Ribalta é terrível, né? E A Condessa de Hong Kong é um filme, assim, já talvez ele esteja mais idoso e tal. Agora, ele é um cineasta do qual se está fazendo um grande restauro nesse momento, então eu acho que ele será visto integralmente, ou quase integralmente, dentro de pouco tempo, mundialmente, assim, esse restauro vai se espalhar, né? Há um projeto Chaplin muito grande. E agora, deixa eu te falar, eu penso que o Chaplin, eu entendo quem acha o Chaplin um inventor de linguagem e tal, mas eu acho o Chaplin, sobretudo, um inventor de si mesmo, né? E como você diz que... Agora, ele é um paradigma, por quê? Porque a direção do Chaplin ela é muito simples, em princípio muito simples, né? Quando você vai ver como ele fez O Migrante, né? São 17 minutos de filme, ele filmou 100 bobinas, portanto, 100 vezes 10, calcula aí, porque eu não sei calcular. 100 vezes 10 são 1000 minutos, se tirar 17 é uma coisa de louco, né? Esse é o trabalho de comédia, né, que existe ali. Agora, essa comédia, essa direção do Chaplin existe muito em função do personagem dele, né? Tudo gira em função do personagem dele, né? Então, talvez por isso que os cinéfilos mais recentes não tenham se interessado mais pelo Buster Keaton do que pelo próprio Chaplin, né? Porque o Keaton ele tem uma integração com o espaço que é muito especial, né? E que acaba comandando grande parte da comédia, né? Mas sei lá, o Chaplin é um monumento, né? Eu posso te dizer, acho que sim, ele é interessante antes e depois, a comédia de 1913, 14 dele, até hoje você cai na risada, ele é inacreditável, né? Ele é inacreditável. Então você tem sei lá, quantos grandes comediantes existem no mundo, mas são poucos, assim, que têm essa dimensão. Eu acho que talvez nenhum tenha essa dimensão durante tanto tempo, porque tem uma carreira enorme, longa, né? Agora, esse pós-guerra dele tem essa complicação, né? Ele é muito menos popular, porque ele é terrível, né? Ele é terrível. Eu acho que é o primeiro longa, se eu não me engano. Qual? Ele não atua. Ou a Condessa? Isso. Como é que é? Não é a Condessa Descalça? Mulher em Paris, mulher. A Woman Affair, eu não conheço esse filme. Eu acho que é o primeiro, assim, que ele trabalha com indícios, assim, uma coisa impressionante. Eu acho que 23. Eu não vi esse filme. Ele narra, ele explica coisas
E ele não trabalha no filme. Sério. Esse filme eu nunca vi. Existe um DVD e tal? Da Folha? Ah, não vai tomar melhor, hein? Aí eu pego com desconto, né? Oi? Não faz no Estadão, não tem desconto, né? A Folha que lançou o cinema europeu? Então pronto. Eu vou dar uma passada lá, vou pegar ele. Obrigado a você. Bom, acho que a gente foi ótimo, acho que a gente trouxe milhões de questões aqui para pensar, inclusive, né, refletir, continuar refletindo sobre isso. Queria muito agradecer, Nassa, tua presença aqui. E é isso.